de empresa. Então eles são formados para ser administradores de empresa e não para ser sacerdotes, verdadeiros ministros da palavra de Deus. Então é uma coisa terrível. Com isso, essa empresa do Vaticano II, que é essa multinacional aí, fica cada vez mais rica. Aí que tá a verdade. Cada vez mais rica, eles não sabem nem onde colocar o dinheiro. Tudo é no luxo, tudo é na riqueza. E, ao mesmo tempo, explorando as pessoas. Depois fala em bondade, em fraternidade, amizade. Vamos acolher, vamos abraçar o irmão. Né? Vamos abraçar o irmão que está do seu lado. Pronto. E esquece dos outros que estão ali se matando. Né? Porque na hora, eles vão ser cobrados. Então, Deus vai fazer justiça e vai destruir tudo isso. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos denunciar, nós vamos mostrar o que está por trás, porque eu conheço toda essa situação e eu sei que, infelizmente, é assim que funciona. Então, diz ainda a notícia que aqueles que trabalhavam com esse sacerdote o descrevem como um homem entusiasmado, dedicado. Depois vem uma nota oficial desse padre Franco, que é vigário episcopal do clero daquela diocese, que vai dizer: só o Senhor que escreve, só o Senhor que conhece cada um de nós, pode compreender os mistérios mais impenetráveis do coração. Então eles falam umas frases assim, depois faz lá um velóriozinho para todo mundo chorar, ficar assim, ó, coitadinho, e acaba. Né? Fecha o assunto. Depois, aqui teve outro que diz que a morte do padre Mateu lembra com força e discrição uma pergunta que começa a surgir também dentro da igreja: a fragilidade psicológica de quem vive no ministério sacerdotal. Então, não é só uma pergunta da fragilidade psicológica, coitadinhos, eles têm uma fragilidade psicológica. Não é só isso. Né? É como eu estava explicando. A pergunta é muito mais do que isso. Será que essa é a igreja de Cristo verdadeira? Será que os frutos são bons? Será que nós estamos vendo essa árvore aí está produzindo frutos bons ou frutos podres? Essa é a pergunta. Essa é a verdadeira pergunta. Então, se for analisar o que aconteceu de João 23 para cá, nós vemos que existe um ciclo. Então o ciclo que eles fazem ali é o mesmo ciclo revolucionário, nós já explicamos isso outras vezes, que eles fazem qualquer movimento revolucionário. Então o ciclo revolucionário vai sempre assim. Primeiro o movimento de carisma, de entusiasmo nas pessoas. Depois o movimento de perseguição violenta com aqueles que são bons, com aqueles que estão fazendo diferente. Depois vem um outro movimento de respiração, que eles jogam ali de novo o carisma e vem de novo ali movimento de amor, de comunhão e tal, e aí eles dão uma nova pintura para aquele prédio desgastado. Depois eles jogam de novo as pessoas no terror. Então é assim que eles fazem, desde o Vaticano II você pode perceber. O João 23 era o carisma, era o bonzinho, era aquele que estava ali, olha, vamos lá, é o Espírito Santo que está conosco, vamos fazer uma igreja mais bela e tal. Aí põe o João 23 de lado, vem o Paulo VI, entra a perseguição violenta. Então eles chamam o Paulo VI de santo também. Né? Quer dizer, foi um carrasco, um homem ruim, um homem que matou muitos padres, um homem que explorou muito clero, que destruiu muita gente, muitos bispos, um homossexual descarado, que destruiu muitas ordens religiosas, um carrasco, um homem violento, um homem de grande maldade e que fazia as coisas sempre assim no planejamento mais fino, como que eu posso destruir ele de uma forma terrível sem que ninguém perceba. Esse era o Paulo VI. Né? Depois, agora tem que dar uma respirada. Então veio o João Paulo II, né? Para atualizar a coisa e dar uma respiração. As pessoas vão lá, veneram o João Paulo II, porque tem aquele carisma e tudo, mas ele vai lá e aplica tudo que o Paulo VI, né, mandou fazer. A mesma coisa, vem o Bento XVI, né, que ali dá um pouquinho mais de tempo e continua ali mantendo alguma coisa e tal. Depois vem o Francisco, aí volta o regime Paulo VI. O Francisco atuou exatamente assim. E foi mais ou menos o mesmo tempo que o Paulo VI viveu. Depois que veio o terror do Francisco, agora eles estão promovendo o leão. Né? Quer dizer, olha, agora ficou tudo bem de novo, tá tudo tranquilo e tal, para poder as pessoas acalmarem, né? E curarem aquelas chagas, porque afinal de contas fica muitas tristezas, muitas mágoas ali naquele processo. Então vem ali o leão bonzinho, né? Leão bonzinho, né? E faz tudo que as pessoas querem, mas aplicando tudo que o Francisco mandou fazer. Então, quer dizer, é um sistema dessa igreja ecumênica sinodal que não fala nada de catolicismo,
só faz explorar as pessoas, enganar para levar adiante o processo revolucionário. E, enquanto isso, nós vemos que aumenta o número de padres que estão se suicidando. Então, esse tal de padre Lício, da Diocese de São Miguel Paulista, ele fez uma pesquisa, e ninguém fala sobre isso. Então ele diz, tenho feito o registro do suicídio notificado de padres no Brasil. A minha pesquisa começa com a morte do padre Bonifácio Buzzi, aos 57 anos, em Três Corações, Minas Gerais, em 7 de agosto de 2016. E termina com a morte do padre Mário Castro, aos 55 anos, tá vendo? Tudo assim, pessoas jovens, na Diocese de Roraima, em 2023. De agosto de 2016 a junho de 2023, 40 padres se suicidaram no Brasil. Então, quer dizer, você acha que é pouco? Em 7 anos, 40 sacerdotes estão se matando assim, né? Só no Brasil. Imagina o que tem no mundo. E as pessoas não falam disso. Ninguém sabe disso. Então, por isso que eu faço aqui questão, terminando essa explicação, de mostrar a profecia de São Nilo, que inclusive viveu no século V, mas ele teve essa visão do que ia acontecer no nosso tempo. Então ele diz inclusive a data, ele fala, depois do ano de 1900, né, porque justamente o século XX começou a desgraça, as pessoas desse tempo tornar-se-ão irreconhecíveis. Quando se aproximar o tempo da vinda do anticristo, a inteligência dos homens será obscurecida pelas paixões carnais. A degradação e o desregramento acentuar-se-ão. O mundo, então, tornar-se-á irreconhecível. As pessoas mudarão de aparência e será impossível distinguir os homens das mulheres por causa do atrevimento na maneira de se vestir e da moda dos seus cabelos. É exatamente o que acontece hoje em dia. Não se respeitará mais os pais e os idosos. A caridade desaparecerá. E os pastores cristãos, bispos e sacerdotes serão homens frívolos, completamente incapazes de distinguir o caminho correto a seguir. Nesse tempo, as leis morais e as tradições dos cristãos e da igreja mudarão. A luxúria, o adultério, a homossexualidade e a morte serão a regra da sociedade. Nesse tempo futuro, devido ao poder de tão grandes crimes e de uma tal devassidão, as pessoas serão privadas da graça do Espírito Santo, recebida no seu batismo, e nem sequer sentirão remorsos das coisas que fizeram. É exatamente o que acontece hoje, especialmente nesses últimos anos. As igrejas serão privadas de pastores piedosos e tementes a Deus, e infelizes dos cristãos que restarem sobre a terra. Nesse tempo, eles perderão completamente a sua fé, porque não haverá quem lhes mostre a luz da verdade. Então aqui você veja que a profecia de São Nilo, que descreve exatamente o que nós estamos vivendo, fala inclusive que nós não vamos ter um Papa, né? Porque se não tem ninguém para mostrar a luz da verdade, é justamente porque não tem um Papa. Porque, do contrário, teria quem mostra a luz da verdade, porque essa é a função do Papa. Então até nisso, a profecia de São Nilo é precisa. Nós temos que perceber essas coisas, porque se nós estamos vivendo esse tempo terrível, nós temos que, pelo menos, ouvir a palavra de Deus e procurar fazer aquilo que Deus nos pede para não cairmos nessas armadilhas. Então peçamos a Deus, nesse mês do preciosíssimo sangue, que o sangue de Cristo nos cubra e nos proteja contra todas as insídias do demônio, todas as artimanhas do inimigo, especialmente as tentações mais graves, para que nós sejamos preservados do mal e que Deus possa cuidar da sua igreja enquanto nós estamos nesse tempo de apostasia, até o dia em que Deus se dignar nos dar a vitória sobre todo esse movimento contrário às coisas que Deus destinou para nós. De empresa. Então eles são formados para ser administradores de empresa e não para ser sacerdotes, verdadeiros ministros da palavra de Deus. Então é uma coisa terrível. Com isso, essa empresa do Vaticano II, que é essa multinacional aí, fica cada vez mais rica. Aí que tá a verdade. Cada vez mais rica, eles não sabem nem onde colocar o dinheiro. Tudo é no luxo, tudo é na riqueza. E, ao mesmo tempo, explorando as pessoas. Depois falam em bondade,
em fraternidade, amizade, vamos acolher, vamos abraçar o irmão, né? Vamos abraçar o irmão que está do seu lado. Pronto. E esquece dos outros que estão ali se matando, né? Porque na hora eles vão ser cobrados. Então, Deus vai fazer justiça e vai destruir tudo isso. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos denunciar, nós vamos mostrar o que está por trás, porque eu conheço toda essa situação e eu sei que, infelizmente, é assim que funciona. Então, diz ainda a notícia que aqueles que trabalhavam com esse sacerdote o descrevem como um homem entusiasmado, dedicado. Depois vem uma nota oficial desse padre Franco, que é vigário episcopal do clero daquela diocese, que vai dizer: só o Senhor que escreve, só o Senhor que conhece cada um de nós, pode compreender os mistérios mais impenetráveis do coração. Então eles falam umas frases assim, depois faz lá um velóriozinho para todo mundo chorar, ficar assim, ó, coitadinho, e acaba, né? Fecha o assunto. Depois, aqui teve outro que diz que a morte do padre Mateu lembra com força e discrição uma pergunta que começa a surgir também dentro da igreja: a fragilidade psicológica de quem vive no ministério sacerdotal. Então, não é só uma pergunta da fragilidade psicológica, de coitadinhos, eles têm uma fragilidade psicológica. Não é só isso, né? É como eu estava explicando. A pergunta é muito mais do que isso. Será que essa é a igreja de Cristo verdadeira? Será que os frutos são bons? Será que nós estamos vendo essa árvore aí está produzindo frutos bons ou frutos podres? Essa é a pergunta. Essa é a verdadeira pergunta. Então, se for analisar o que aconteceu de João 23 para cá, nós vemos que existe um ciclo. Então, o ciclo que eles fazem ali é o mesmo ciclo revolucionário, nós já explicamos isso outras vezes, que eles fazem qualquer movimento revolucionário. Então, o ciclo revolucionário vai sempre assim. Primeiro, o movimento de carisma, de entusiasmo nas pessoas. Depois, o movimento de perseguição violenta com aqueles que são bons, com aqueles que estão fazendo diferente. Depois vem um outro movimento de respiração, que eles jogam ali de novo o carisma e vem de novo ali movimento de amor, de comunhão e tal, e aí eles dão uma nova pintura para aquele prédio desgastado. Depois eles jogam de novo as pessoas no terror. Então é assim que eles fazem. Desde o Vaticano II você pode perceber. O João 23 era o carisma, era o bonzinho, era aquele que estava ali, olha, vamos lá, é o Espírito Santo que está conosco, vamos fazer uma igreja mais bela e tal. Aí põe o João 23 de lado, vem o Paulo VI, entra a perseguição violenta. Então eles chamam o Paulo VI de santo também, né? Quer dizer, foi um carrasco, um homem ruim, um homem que matou muitos padres, um homem que explorou muito clero, que destruiu muita gente, muitos bispos, um homossexual descarado, que destruiu muitas ordens religiosas, um carrasco, um homem violento, um homem de grande maldade e que fazia as coisas sempre assim no planejamento mais fino, como que eu posso destruir ele de uma forma terrível sem que ninguém perceba. Esse era o Paulo VI, né? Depois, agora tem que dar uma respirada, então veio o João Paulo II, né? Para atualizar a coisa e dar uma respiração, as pessoas vão lá, veneram João Paulo II, porque tem aquele carisma e tudo, mas ele vai lá e aplica tudo que o Paulo VI, né, mandou fazer. A mesma coisa, vem o Bento XVI, né, que ali dá um pouquinho mais de tempo e continua ali mantendo alguma coisa e tal. Depois vem o Francisco, aí volta o regime Paulo VI. O Francisco atuou exatamente assim. E foi mais ou menos o mesmo tempo que o Paulo VI viveu. Depois que veio o terror do Francisco, agora eles estão promovendo o leão, né? Quer dizer, olha, agora ficou tudo bem de novo, tá tudo tranquilo e tal, para poder as pessoas acalmarem, né? E curarem aquelas chagas, porque afinal de contas fica muitas tristezas, muitas mágoas ali naquele processo. Então vem ali o leão bonzinho, né? Leão bonzinho, né? E faz tudo que as pessoas querem, mas aplicando tudo que o Francisco mandou fazer. Então, quer dizer, é um sistema dessa igreja ecumênica sinodal que não fala nada de catolicismo, só faz explorar as pessoas, enganar para levar adiante o processo revolucionário. E, enquanto isso, nós vemos que aumenta o número de padres que estão se suicidando. Então, esse tal de padre Lício, da Diocese de São Miguel Paulista, ele fez uma pesquisa, porque ninguém fala sobre isso. Então ele diz, tenho feito o registro do suicídio notificado de padres no Brasil.
A minha pesquisa começa com a morte do padre Bonifácio Buzzi, aos 57 anos, em Três Corações, Minas Gerais, em 7 de agosto de 2016, e termina com a morte do padre Mário Castro, aos 55 anos, tá vendo? Tudo assim, pessoas jovens, na Diocese de Roraima, em 2023. De agosto de 2016 a junho de 2023, 40 padres se suicidaram no Brasil. Então, quer dizer, você acha que é pouco? Em 7 anos, 40 sacerdotes estão se matando assim, né? Só no Brasil. Imagina o que tem no mundo. E as pessoas não falam disso. Ninguém sabe disso. Então, por isso que eu faço aqui questão, terminando essa explicação, de mostrar a profecia de São Nilo, que inclusive viveu no século V, mas ele teve essa visão do que ia acontecer no nosso tempo. Então ele diz inclusive a data, ele fala, ó, depois do ano de 1900, né, porque justamente o século XX começou a desgraça, as pessoas desse tempo tornar-se-ão irreconhecíveis. Quando se aproximar o tempo da vinda do anticristo, a inteligência dos homens será obscurecida pelas paixões carnais. A degradação e o desregramento acentuar-se-ão. O mundo, então, tornar-se-á irreconhecível. As pessoas mudarão de aparência e será impossível distinguir os homens das mulheres por causa do atrevimento na maneira de se vestir e da moda dos seus cabelos. É exatamente o que acontece hoje em dia. Não se respeitará mais os pais e os idosos. A caridade desaparecerá. E os pastores cristãos, bispos e sacerdotes serão homens frívolos, completamente incapazes de distinguir o caminho correto a seguir. Nesse tempo, as leis morais e as tradições dos cristãos e da igreja mudarão. A luxúria, o adultério, a homossexualidade e a morte serão a regra da sociedade. Nesse tempo futuro, devido ao poder de tão grandes crimes e de uma tal devassidão, as pessoas serão privadas da graça do Espírito Santo, recebida no seu batismo, e nem sequer sentirão remorsos das coisas que fizeram. É exatamente o que acontece hoje, especialmente nesses últimos anos. As igrejas serão privadas de pastores piedosos e tementes a Deus, e infelizes dos cristãos que restarem sobre a terra. Nesse tempo, eles perderão completamente a sua fé, porque não haverá quem lhes mostre a luz da verdade. Então aqui você veja que a profecia de São Nilo, que descreve exatamente o que nós estamos vivendo, fala inclusive que nós não vamos ter um Papa. Porque se não tem ninguém para mostrar a luz da verdade, é justamente porque não tem um Papa. Porque, do contrário, teria quem mostra a luz da verdade, porque isso é a função do Papa. Então, até nisso, a profecia de São Nilo é precisa. Nós temos que perceber essas coisas, porque se nós estamos vivendo esse tempo terrível, nós temos que, pelo menos, ouvir a palavra de Deus e procurar fazer aquilo que Deus nos pede para não cairmos nessas armadilhas. Então, peçamos a Deus, nesse mês do preciosíssimo sangue, que o sangue de Cristo nos cubra e nos proteja contra todas as insídias do demônio, todas as artimanhas do inimigo, especialmente as tentações mais graves, para que nós sejamos preservados do mal e que Deus possa cuidar da sua igreja enquanto nós estamos nesse tempo de apostasia, até o dia em que Deus se dignar nos dar a vitória sobre todo esse movimento contrário às coisas que Deus destinou para nós.